A lua cheia pendia sobre as montanhas cinzentas, como um olho prateado que tudo observava. Naquela noite, há 5 anos, minha vida como conhecia havia terminado. Meu nome é Kellan, e eu era o beta da alcateia das sombras ancestrais, segundo apenas ao rei Draven, em poder e influência. Aquela era a noite em que a confiança seria despedaçada como ossos sob mandíbulas ferozes. Você traiu nossa alcateia? Rosnou Draven, seus olhos dourados brilhando com fúria mal contida. Revelou nossos segredos aos caçadores humanos. Isso é mentira, respondi, minha voz ecoando pelas pedras antigas da Câmara do Conselho. Eu jamais trairia nosso povo, mas minhas palavras caíram em ouvidos surdos. Ao meu redor, os anciãos da alcateia me observavam com olhares de desprezo e decepção. Ravenna, a conselheira mais velha, balançou a cabeça com tristeza. Thorn, o guerreiro mais forte depois de mim, desviou o olhar. E Lissandra, minha companheira destinada, aquela que o próprio destino havia escolhido para mim, permaneceu em silêncio ao lado de Draven. As evidências são incontestáveis, declarou Draven, erguendo um pergaminho manchado de sangue. Este mapa de nossos territórios foi encontrado no acampamento dos caçadores. Tem seu cheiro, Kellan, sua marca. Meu coração afundou. Alguém havia me incriminado perfeitamente. Alguém havia planejado minha queda com precisão calculada. Draven, por favor, escute-me, implorei. Não por mim, mas pelo vínculo que compartilhávamos como irmãos de alcateia. Alguém está manipulando você. Alguém quer me destruir. Os olhos de Lissandra finalmente encontraram os meus, mas neles não vi amor ou lealdade. Vi apenas frieza. Ela deu um passo à frente, sua voz clara cortando o silêncio. Eu mesma ouvi, meu rei. Vi Kellan conversando com um caçador nas fronteiras do território há 3 luas. Tentei me convencer de que havia uma explicação, mas agora sei a verdade. Suas palavras foram como prata queimando minha carne. A traição não vinha apenas de acusações falsas, mas da única pessoa em quem eu confiava com minha própria vida. Lissandra, não, comecei, mas Draven rugiu, e o som reverberou pelas paredes de pedra. Silêncio. Como beta, você tinha acesso a todos os nossos segredos. Conhecia nossas rotas, nossas fraquezas, nossos rituais sagrados, e vendeu tudo isso por ouro humano. Nunca, gritei, sentindo minha besta interior se agitar. Eu servi esta alcateia com honra desde que dei meu primeiro suspiro, e agora você pagará por sua desonra. Draven se aproximou, sua presença dominante preenchendo o espaço. Eu poderia matá-lo aqui e agora. Seria meu direito como rei, mas você me serviu bem antes de se corromper. Então, em vez de morte, você terá uma prisão viva. 2 guerreiros me agarraram pelos braços. Lutei, mas correntes de prata foram enroladas ao redor de meus pulsos e tornozelos. A prata queimava, suprimindo minha capacidade de transformação, aprisionando meu lobo interior. Leve-o para as masmorras profundas, ordenou Draven. Que ele passe o resto de seus dias acorrentado na escuridão, lembrando-se do que perdeu. Enquanto me arrastavam para longe, virei-me uma última vez para Lissandra. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, mas ela não disse nada em minha defesa. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. Não apenas a confiança, mas a própria fé que eu tinha em vínculos destinados. As masmorras profundas eram exatamente o que o nome sugeria. Cavernas escavadas nas entranhas da montanha, onde a luz do sol nunca alcançava. O ar era úmido e frio, carregado com o cheiro de mofo e desespero. Minha cela era uma câmara de pedra com correntes de prata presas às paredes, longas o suficiente para me permitir algum movimento, mas pesadas o bastante para me lembrar constantemente de meu aprisionamento. Os primeiros dias foram os piores. Meu lobo uivava dentro de mim, desesperado para ser libertado, mas a prata o mantinha aprisionado. Eu sentia como se metade de minha alma tivesse sido arrancada. A transformação era parte fundamental de nossa natureza, e negá-la era uma tortura refinada. Apenas um guarda vinha me trazer comida e água uma vez por dia. Ele nunca falava, apenas deslizava uma bandeja pela abertura na porta de ferro e partia. Perdi a noção do tempo. Dias se tornaram semanas. Semanas se tornaram meses. A escuridão era absoluta, quebrada apenas pela breve luz da tocha do guarda. Mas eu não me permiti quebrar. Durante aqueles primeiros meses, usei a solidão para refletir. Quem me traiu? E por quê? A única resposta lógica era que alguém queria minha posição.
Alguém ambicioso o suficiente para destruir o segundo em comando da alcateia. Meus pensamentos sempre voltavam para Lisandra. Nosso vínculo havia sido reconhecido há 3 anos, durante o Festival da Lua Sangrenta. Quando nossos olhos se encontraram naquela noite, sentimos a conexão instantânea que apenas companheiros destinados conhecem. Era como se o universo tivesse conspirado para nos unir, ou assim eu pensava. Agora, na escuridão, eu me perguntava se tudo havia sido uma mentira. Se ela havia fingido nosso vínculo desde o início. A dor dessa possibilidade era pior que as correntes de prata. Com o passar dos meses, desenvolvi uma rotina para manter minha sanidade. Exercitava meu corpo tanto quanto as correntes permitiam, mantendo meus músculos fortes. Recitava as antigas lendas de nossa espécie que aprendi quando criança, mantendo minha mente afiada, e planejava. Oh, como planejava! Se algum dia eu saísse daquele buraco, descobriria a verdade, descobriria quem me incriminou. E faria justiça ser feita. O primeiro ano passou em uma névoa de escuridão e raiva contida. O segundo ano trouxe uma clareza fria. Comecei a notar padrões nas visitas do guarda. Ele sempre vinha no mesmo horário, seus passos seguindo o mesmo ritmo. Às vezes, eu ouvia conversas distantes ecoando pelos corredores de pedra. Foi assim que aprendi que a alcateia não estava bem. Caçadores humanos haviam se tornado mais ousados, atacando nossas patrulhas nas fronteiras. 3 jovens lobos haviam sido mortos em emboscadas. Os anciãos falavam de um traidor ainda solto entre nós. A ironia me fez rir amargamente na escuridão. Eles haviam aprisionado o homem errado, e o verdadeiro traidor continuava livre, provavelmente desfrutando da posição que havia roubado de mim. No 3º ano, algo mudou. O guarda que me trazia comida foi substituído. O novo era mais jovem, e eu podia sentir sua hesitação, mesmo através da porta de ferro. Uma noite, ele finalmente falou. Você realmente traiu a alcateia? Sua voz era jovem, cheia de dúvida. Fiquei em silêncio por um longo momento, surpreso por ouvir uma voz que não fosse a minha própria. Não, respondi finalmente. Mas alguém garantiu que todos acreditassem que sim. Meu nome é Corvin, disse ele suavemente. Eu era apenas um filhote quando você foi aprisionado. Mas meu pai sempre falou de você com respeito. Dizia que você era o guerreiro mais honrado da alcateia. Seu pai? Perguntei, minha curiosidade despertada. Thorn. Ele morreu há 6 luas, em uma emboscada de caçadores. A notícia me atingiu como um golpe físico. Thorn havia sido meu amigo mais próximo, meu companheiro de batalha. Tínhamos lutado lado a lado em inúmeras batalhas contra alcateias rivais e invasores humanos. Sinto muito, disse sinceramente. Seu pai era um guerreiro excepcional. Antes de morrer, Corvin continuou, sua voz ainda mais baixa. Ele me disse algo. Disse que tinha dúvidas sobre sua culpa, que nunca pareceu certo, mas quando questionou o rei, foi silenciado. Meu coração acelerou. Então pelo menos uma pessoa havia duvidado. Uma pessoa havia visto através da farsa. Obrigado por me contar isso, respondi. Corvin não disse mais nada naquela noite. Mas a partir daquele momento, nossas breves conversas tornaram-se regulares. Ele me trazia notícias do mundo exterior, e eu bebia cada palavra como um lobo sedento. Soube que Lisandra havia se tornado a companheira oficial de Draven 6 meses após meu aprisionamento. A notícia deveria ter me destroçado, mas em vez disso, apenas confirmou minhas suspeitas. Ela havia feito parte do plano desde o início. Ela e Draven haviam me removido do caminho para poderem consolidar seu poder. No 4º ano, Corvin começou a me trazer mais que apenas notícias. Pequenas coisas primeiro. Uma pedra de amolar para manter minhas garras afiadas. Um pedaço de carne fresca em vez da comida rançosa habitual. Depois, coisas mais significativas. Ervas que ajudavam a diminuir os efeitos debilitantes da prata. Informações sobre as rotinas dos guardas e a estrutura das masmorras. Por que está fazendo isso? Perguntei uma noite. Porque a alcateia está morrendo, respondeu Corvin amargamente. Desde que você foi aprisionado, perdemos quase 1/4 de nossos guerreiros para os caçadores. Draven é forte, mas não é sábio. Ele lidera com arrogância, não com estratégia. E Lisandra, ela sussurra veneno em seus ouvidos, fazendo-o acreditar que é invencível. E você acha que eu poderia mudar isso? Perguntei, quase rindo da ironia. Estou acorrentado em uma masmorra, Corvin. Por enquanto, ele disse simplesmente. Nos meses seguintes, Corvin e eu desenvolvemos um plano.
Ele me trouxe fragmentos de informação sobre as masmorras, sobre as patrulhas, sobre os pontos fracos na segurança. Aprendi que as masmorras profundas tinham túneis antigos que levavam para fora da montanha, túneis que haviam sido selados há gerações, mas que ainda existiam. No 5º ano de meu aprisionamento, tudo se alinhou. Corvin conseguiu uma cópia da chave das correntes de prata. Era arriscado. Se fosse descoberto, seria executado por traição. Mas ele estava disposto a correr o risco. A Alcateia precisa de um líder verdadeiro, disse ele, passando a chave através das barras. E os caçadores, eles têm se organizado, formaram um exército, dizem que tem um novo líder, alguém que conhece nossas táticas, nossos pontos fracos. Minhas mãos tremeram ao segurar a chave. 5 anos de correntes, 5 anos de escuridão, 5 anos de planejar este momento. Quando? Perguntei. Na próxima lua nova, quando a escuridão for absoluta, estarei de guarda. Abrirei sua cela e o guiarei pelos túneis antigos. Corvin, se fizermos isso, não há volta. Você será marcado como traidor, assim como eu. Então, que assim seja, respondeu com determinação. Prefiro ser um traidor vivo lutando pela verdade do que um seguidor leal servindo a mentiras. Os dias até a lua nova foram uma agonia de antecipação. Exercitei meu corpo com renovado vigor, preparando-me para a fuga. As ervas que Corvin me trouxera haviam ajudado a restaurar um pouco de minha força, mas eu sabia que estaria enfraquecido. 5 anos sem transformação, 5 anos de correntes de prata, haviam cobrado seu preço. Finalmente, a noite chegou. Ouvi os passos de Corvin se aproximando, diferentes do ritmo usual. Meu coração martelava enquanto a porta da cela se abria. Rápido, sussurrou ele, entrando com uma tocha. Temos pouco tempo. Destranquei as correntes com mãos trêmulas. Quando a última corrente caiu, quase desabei. Minhas pernas, acostumadas ao peso constante, estavam fracas. Corvin me segurou. Consegue andar? Tenho que conseguir, respondi, forçando meus músculos a obedecer. Ele me guiou através de corredores escuros e sinuosos. Passamos por outras celas vazias, testemunhas silenciosas de prisioneiros há muito esquecidos. Finalmente, chegamos a um muro de pedra que parecia sólido. Aqui, disse Corvin, pressionando certas pedras em uma sequência específica. Com um rangido de protesto, parte do muro deslizou para o lado, revelando um túnel estreito. Este túnel leva para fora da montanha. Siga-o até o fim. Você sairá perto do Rio Prateado, no limite sul de nosso território. Venha comigo, disse, estendendo a mão. Ele balançou a cabeça. Não. Se ambos desaparecermos, saberão imediatamente o que aconteceu. Mas se eu ficar, posso criar confusão, atrasar a busca. Além disso, ele hesitou. Preciso cuidar de minha mãe. Ela está doente e não aguentaria a jornada. Coloquei uma mão em seu ombro. Você tem a honra que seu pai tinha. Obrigado, Corvin. Vá, ele disse. E quando descobrir a verdade, quando tiver força suficiente, volte. Limpe seu nome. Salve nossa alcateia. Entrei no túnel sem olhar para trás. A passagem era apertada e úmida, o ar viciado de séculos de abandono. Avancei no escuro, usando as paredes como guia, meus sentidos aguçados de lobo me guiando mesmo sem luz. O túnel parecia interminável. Meus músculos gritavam em protesto, não acostumados a tanto esforço após anos de confinamento. Mas eu pressionei adiante, impulsionado pela promessa de liberdade que aguardava além. Finalmente, vi uma luz fraca à frente. Forcei meus passos cansados e emergi em uma noite estrelada. A lua nova significava escuridão completa, mas para mim, após 5 anos nas masmorras, até a luz das estrelas parecia brilhante demais. Respirei o ar fresco profundamente, sentindo-o encher meus pulmões. O cheiro da floresta, pinheiros, terra úmida, vida selvagem, era embriagante, após anos respirando apenas mofo e pedra. Mas não tinha tempo para saborear minha liberdade. Logo descobririam minha fuga. Precisava colocar distância entre mim e as masmorras. Corri. Mesmo enfraquecido, mesmo sem poder transformar, corri mais rápido do que qualquer humano poderia. Meus pés conheciam estas terras, cada pedra, cada árvore. Estas eram as florestas onde eu havia caçado, patrulhado, vivido. Cheguei ao Rio Prateado quando os primeiros raios de sol começaram a atingir o céu de rosa. Bebi avidamente da água fria,
sentindo-a revitalizar meu corpo exausto. Então ouvi algo que fez meu sangue gelar. Uivos, uivos de caça. Haviam descoberto minha fuga mais cedo do que esperava. Precisava sair do território da alcateia. Mas para onde ir? Qualquer outra alcateia me entregaria de volta a Draven. Eu não tinha aliados, sem recursos, sem nada além das roupas esfarrapadas que vestia. Então, me lembrei das palavras de Corvin. Os caçadores haviam se organizado. Tinham um novo líder, alguém que conhecia as táticas dos lobisomens. Uma ideia louca começou a se formar em minha mente. Se eu não pudesse lutar como um lobo, lutaria como um caçador. Conhecia os segredos da alcateia melhor que qualquer humano. Conhecia suas rotas, suas estratégias, seus pontos fracos. Poderia usar esse conhecimento, não para trair meu povo. Jamais faria o crime pelo qual fui acusado, mas para me fortalecer. Para construir poder suficiente para um dia retornar e exigir justiça, os uivos estavam ficando mais próximos. Tomei minha decisão e atravessei o rio, deixando o território da alcateia das sombras ancestrais para trás. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. Parte 2. Entre dois mundos. Viajei por 3 dias através de territórios neutros, evitando tanto alcateias quanto assentamentos humanos. Alimentei-me de frutas selvagens e pequenos animais que consegui capturar com armadilhas improvisadas. Meu lobo interior ansiava para ser libertado, para caçar adequadamente, mas as correntes de prata haviam deixado marcas profundas. Minha capacidade de transformação estava bloqueada, talvez permanentemente. A ironia não me escapou. Fui acusado de ser um traidor aos lobisomens, e agora estava preso em forma humana, incapaz de acessar minha verdadeira natureza. No 4º dia, encontrei sinais de atividade humana, pegadas, fogueiras apagadas, marcações em árvores. Segui os rastros com cautela, até avistar um acampamento no vale abaixo. Não era um acampamento comum, era uma fortaleza militar. Centenas de tendas organizadas em formação precisa, muralhas de madeira reforçadas com metal, torres de vigia em cada canto. Bandeiras vermelhas com o símbolo de uma lua perfurada por uma espada tremulavam ao vento. Os caçadores da lua sangrenta. Havia ouvido falar deles, uma ordem dedicada à erradicação de criaturas sobrenaturais, particularmente lobisomens. Haviam sido uma ameaça menor durante meu tempo como beta. Grupos pequenos e desorganizados que nossas patrulhas dispersavam facilmente. Mas isto era um exército. Observei o acampamento por horas, estudando seus padrões. As patrulhas eram regulares e disciplinadas. Os guardas estavam bem armados com armas de prata. Havia ordem e propósito em cada movimento. Ao anoitecer, tomei minha decisão. Desci a colina com as mãos levantadas em sinal de rendição. Os guardas me viram imediatamente, flechas apontadas para meu peito. "Não me matem!" gritei em sua língua. "Tenho informações. Informações sobre os lobisomens." Fui rapidamente cercado por uma dúzia de guerreiros, todos com armas de prata prontas. Um homem de meia idade com cicatrizes cruzando seu rosto se aproximou. "Informações, é?" Ele cuspiu no chão. "E por que um lobo sujo nos ofereceria informações? Porque não sou mais um deles," respondi, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Fui traído por minha própria alcateia, aprisionado por 5 anos por crimes que não cometi. Agora busco vingança contra aqueles que me destruíram. O homem estudou meu rosto, procurando mentiras. "Levem-no ao comandante. Deixe-a decidir o que fazer com esta criatura." Fui arrastado através do acampamento, mãos amarradas atrás das costas. Guerreiros paravam para me observar com hostilidade aberta. Uma criança cuspiu em mim. Uma mulher gritou obscenidades. Eu mantive meu rosto neutro, aceitando seu ódio. Afinal, por anos eles haviam lutado contra minha espécie. Este ódio era justificado. Me levaram para a maior tenda no centro do acampamento. Dentro, mapas cobriam uma mesa longa. Armas de todos os tipos estavam organizadas nas paredes. E atrás da mesa, estudando um pergaminho, estava uma mulher. Ela ergueu os olhos quando entrei, e meu mundo parou. Não por sua beleza, embora ela fosse certamente bela, com cabelos cor de mogno trançados para trás e olhos verde esmeralda que brilhavam com inteligência aguçada, mas porque reconheci nela algo que não esperava encontrar em uma caçadora humana: força,
determinação. O tipo de presença comandante que apenas os melhores líderes possuem. Comandante Miriam, disse o guerreiro cicatrizado, empurrando-me para a frente. Este lobo afirma ter informações para trocar. Miriam me estudou em silêncio por um longo momento. Seus olhos percorreram meu corpo magro, as marcas de correntes em meus pulsos, as roupas esfarrapadas. Deixem-nos, ordenou finalmente. Comandante, não é seguro. Eu disse, deixem-nos. Se ele quisesse me matar, teria transformado e atacado quando teve a chance lá fora. O fato de estar aqui, em forma humana, oferecendo informações, sugere outras intenções. Os guerreiros saíram relutantemente, mas senti que ficaram logo além da entrada da tenda, prontos para intervir ao primeiro sinal de problema. Sente-se, disse Miriam, gesticulando para uma cadeira. Parece que vai desabar a qualquer momento. Sentei-me gratamente, minhas pernas tremendo de exaustão. Seu nome? Kylan. Eu era a beta da alcateia das sombras ancestrais. Suas sobrancelhas se ergueram. Era? Fui acusado de traição há 5 anos. Acusado de vender segredos da alcateia para caçadores como você. Fui aprisionado nas masmorras profundas. Escapei há 4 dias e veio direto para nós, disse ela lentamente. Isso parece conveniente. Tenho em mente vingança, respondi honestamente. Contra o rei Draven e sua companheira Lisandra. Eles me incriminaram, roubaram minha posição, destruíram minha vida. Eu quero justiça. Justiça ou vingança? Talvez ambas. Miriam caminhou ao redor da mesa, aproximando-se. Pude sentir seu cheiro, aço, couro e algo floral que parecia fora de lugar em um acampamento militar. Você sabe o que fazemos com lobisomens aqui, não sabe? Perguntou suavemente. Vocês os matam. Exatamente. Então me dê uma razão para não ordenar que meus homens o encham de flechas de prata agora mesmo. Olhei diretamente em seus olhos. Porque vocês estão perdendo. Seu rosto não revelou emoção, mas vi a tensão em seus ombros. Explique. Seus ataques às patrulhas de lobisomens têm sido bem-sucedidos, mas superficiais. Vocês matam alguns guerreiros, mas nunca penetram no coração do território. Nunca alcançam as verdadeiras fortificações. Nunca ameaçam as fontes de poder real da alcateia. E você conhece essas fontes de poder? Fui beta por 10 anos antes de ser aprisionado. Conheço cada esconderijo secreto, cada rota de fuga, cada ponto fraco nas defesas da alcateia. Posso ensinar suas tropas a lutar como lobisomens lutam, a pensar como lobisomens pensam. Miriam voltou para trás da mesa, mas não sentou. Ficou de pé, braços cruzados, me estudando. Por que deveria confiar em você? Como sei que isso não é uma armadilha elaborada? Você não sabe, admiti. Mas considere isto. Estou aqui, desarmado, enfraquecido, oferecendo-me voluntariamente. Se fosse uma armadilha, seria a pior que já foi planejada. Um sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Justo, mas ainda não tenho razão para confiar. Então teste-me. Faça perguntas sobre a alcateia. Veja se minhas respostas correspondem ao que vocês já descobriram. Me leve em uma missão e observe se traio vocês ou os ajudo. Ela considerou por um longo momento. Muito bem. Primeira pergunta. Quantos guerreiros a alcateia das sombras ancestrais possui? Quando fui aprisionado, tínhamos 150 guerreiros capazes, mas ouvi que perderam pelo menos 30 desde então. Então, provavelmente 120 agora. Miriam consultou um dos mapas em sua mesa. Nossa estimativa era 110 a 130. Próxima pergunta. Onde fica a Pedra do Alfa? O local onde o rei recebe seu poder. No Pico dos Anciãos, na câmara mais alta. É guardada por 20 guerreiros de elite dia e noite. Mas há um túnel secreto que leva até lá, usado apenas em emergências. Poucos conhecem sua localização. Os olhos de Miriam brilharam com interesse. E você conhece? Conheço. Era parte de meus deveres como beta proteger todas as rotas de acesso aos locais sagrados. Por que me contar isso? Se quisesse vingança pessoal contra Draven, poderia guardar essa informação, usá-la você mesmo. Olhei para minhas mãos, ainda marcadas pelas correntes, porque sozinho sou nada, enfraquecido, sem alcateia, sem a capacidade de transformar completamente. Mas com um exército, com seus recursos, posso me tornar forte o suficiente para fazer Draven pagar. E depois? Perguntou Miriam. Depois que tivermos derrotado sua antiga alcateia, destruído seu rei,
O que você fará então? Era uma boa pergunta, uma que eu mesmo não tinha certeza de como responder. Não sei, admiti. Talvez passe o resto de meus dias como meio humano, sem alcateia, sem propósito. Mas pelo menos terei justiça. Miriam assentiu lentamente. Muito bem, Kailan. Vou dar-lhe uma chance. Não porque confio em você, ainda não, mas porque as informações que oferece são valiosas demais para ignorar. Você ficará sob vigilância constante. Tentará fugir. Será morto. Tentará trair-nos. Será morto. Mas se provar ser honesto, se suas informações nos ajudarem, talvez possamos chegar a um acordo. Obrigado. Não me agradeça ainda, interrompeu ela. Capitão Aldrich. O guerreiro cicatrizado entrou imediatamente. Leve nosso convidado para os alojamentos dos prisioneiros. Mantenha guardas nele a todo momento. Amanhã começaremos a verificar suas informações. Fui levado para uma tenda menor nas bordas do acampamento, guardada por 4 guerreiros armados. Não era uma cela, mas também não era liberdade. Me deram comida, um ensopado quente e pão fresco, e pela primeira vez em 5 anos, comi algo que não era sobras frias ou água suja. Naquela noite, deitado em um colchão fino, mas infinitamente mais confortável que o chão de pedra das masmorras, refleti sobre o que havia feito. Havia cruzado uma linha que nunca imaginei cruzar. Havia me oferecido para ajudar caçadores de lobisomens, mas Draven e Lysandra haviam me transformado nisso. Eles me tiraram tudo, minha posição, minha honra, minha liberdade, até minha capacidade de ser totalmente lobo. Agora eu usaria os únicos meios disponíveis para recuperar o que era meu. Não estava traindo minha espécie. Estava buscando justiça contra aqueles que me traíram primeiro. Pelo menos era isso que dizia a mim mesmo enquanto o sono finalmente me levava. Os dias seguintes foram de testes constantes. Miriam me fazia perguntas detalhadas sobre táticas de lobisomens, estruturas de alcateia, rituais e tradições. Desenhei mapas de memória, mostrando territórios e rotas de patrulha. Expliquei a hierarquia da alcateia, quem tinha poder real e quem eram apenas títulos vazios. Cada informação que forneci era verificada contra o conhecimento existente dos caçadores, e cada vez minhas informações provaram ser precisas. Gradualmente, a hostilidade aberta diminuiu. Os guardas ainda me vigiavam constantemente, mas pararam de me olhar como se eu fosse explodir em garras e presas a qualquer momento. Alguns até começaram conversas curtas, curiosos sobre como era a vida como lobisomem. 2 semanas após minha chegada, Miriam me convocou para sua tenda novamente. Suas informações têm sido valiosas, disse ela sem rodeios. Usamos seu conhecimento das rotas de patrulha para emboscar um grupo de guerreiros lobisomens 3 dias atrás. Capturamos 2 vivos para interrogatório. Senti uma pontada de culpa, mas a reprimi. Aqueles guerreiros serviam a Draven. Serviam ao homem que me aprisionou injustamente. Eles falaram? Perguntei. Eventualmente. Confirmaram muito do que você nos contou, incluindo algo interessante sobre você. Eles disseram que Kailan, o beta traidor, era conhecido por nunca mentir, que sua honra era lendária, que muitos na alcateia questionaram sua culpa, mas tinham medo demais de Draven para falar. Ela se aproximou, estudando meu rosto. Então, ou você é o maior mentiroso que já existiu, enganando até mesmo sua própria alcateia por anos, ou realmente foi incriminado injustamente. Eu sei qual é a verdade, respondi calmamente. Sim, e estou começando a acreditar que eu também sei. Ela voltou para sua mesa e desenrolou um mapa grande. Amanhã, liderarei uma missão de reconhecimento perto do Bosque Sussurrante. Você virá conosco. Será sua chance de provar que pode ser confiado em campo. Irei. Capitão Aldrich se opôs. Disse que você deveria permanecer aqui, sob guarda. Mas eu anulo a decisão dele. Preciso ver com meus próprios olhos como você age quando confrontado com sua antiga alcateia. Não os trairei, disse firmemente, mas também não lutarei ao lado deles. Minha lealdade agora é para a verdade, não para Draven. Veremos, disse Miriam. A missão partiu ao amanhecer. Éramos um grupo pequeno. Miriam, Capitão Aldrich, 6 guerreiros de elite e eu. Nos movemos silenciosamente através da floresta, seguindo rotas que eu conhecia intimamente. O Bosque Sussurrante ficava na borda do território da Alcateia das Sombras Ancestrais. Era onde as patrulhas costumavam mudar de turno. Se quiséssemos observar os movimentos da Alcateia sem ser detectados,
Era o lugar ideal. Ali, sussurrei, apontando para um afloramento rochoso. Daquela posição, podemos ver a clareira onde as patrulhas se encontram sem sermos vistos. Miriam assentiu e nos guiou para a posição. Chegamos justamente quando o sol estava se pondo, banhando a floresta em tons dourados. Não esperamos muito. Logo, ouvi o som familiar de passos lupinos. 3 lobos enormes emergiram das árvores, suas peles variando de cinza prateado a negro. Eles se transformaram em humanos com a facilidade de anos de prática. Reconheci 2 deles, Gareth e Silas, guerreiros com quem havia treinado. O terceiro era mais jovem, alguém que não conhecia. Nenhum sinal dos caçadores hoje, disse Gareth, esticando-se. Talvez finalmente tenham aprendido a lição. Não seja tolo, respondeu Silas. Eles estão ficando mais ousados, mais organizados. Ouvi dizer que tem um novo comandante, uma mulher, e aparentemente mortal. Ao meu lado vi Miriam sorrir levemente. Devíamos ter matado mais deles quando tivemos a chance, continuou Gareth. Agora são como ratos, multiplicando-se nas sombras. O rei diz que em breve lançaremos um ataque final contra o acampamento deles, disse o guerreiro mais jovem, que varreremos os caçadores de uma vez por todas. Minhas mãos se fecharam em punhos. Draven estava planejando um ataque em grande escala. Isso era informação vital. Observamos por mais 1 hora enquanto as patrulhas mudavam. Contei números, observei padrões, notei quem estava armado com o quê. Tudo isso seria valioso para os caçadores. Finalmente, Miriam sinalizou a retirada. Nos movemos silenciosamente de volta pela floresta, mantendo distância segura do território da alcateia. Quando estávamos a 1 hora de distância do acampamento dos caçadores, Miriam parou abruptamente. Os outros guerreiros fizeram o mesmo, formando um círculo defensivo. Lobos, sussurrou Aldrich. 3, talvez 4. Nos seguindo. Maldição. Fomos detectados de alguma forma. Tínhamos segundos para decidir, lutar ou fugir. Os guerreiros sacaram suas armas de prata, preparando-se para a batalha. Então ouvi um som que fez meu sangue gelar, um uivo específico, um que eu conhecia bem. Era Gareth, e ele estava chamando reforços. Precisamos sair agora, disse urgentemente. Aquele uivo chamará dezenas de guerreiros. Não podemos vencer em combate direto. Lidere o caminho, ordenou Miriam sem hesitação. Nos tire daqui. Corri, usando meu conhecimento do terreno para encontrar a rota mais rápida de volta ao território neutro. Os lobos nos perseguiam, seus uivos cortando a noite. Mas eu conhecia cada árvore, cada pedra, cada atalho. Guiei o grupo através de um riacho, sabendo que a água mascararia nossos cheiros. Então por um campo rochoso onde pegadas eram impossíveis de seguir. E finalmente, através de uma fenda estreita entre penhascos que apenas alguém que conhecesse a área saberia existir. Os uivos ficaram mais distantes, frustrados. Havíamos escapado. Quando finalmente chegamos ao acampamento, horas depois, todos estavam exaustos. Miriam me parou antes que eu pudesse ir para meus alojamentos. Você salvou nossas vidas hoje, disse ela simplesmente. Poderia ter nos levado direto para uma armadilha. Poderia ter alertado os lobos sobre nossa presença. Mas não fez nenhuma das duas coisas. Eu disse que não os trairia. Não, você disse que não trairia os caçadores, mas também disse que não lutaria ao lado de sua antiga alcateia. Hoje provou ambas as afirmações. Ela estendeu a mão. Olhei para ela por um momento. Então a apertei. Bem-vindo aos Caçadores da Lua Sangrenta, Caelan, oficialmente. Naquela noite, as correntes que me prendiam foram removidas. Recebi um quarto adequado, não luxuoso, mas privado. Roupas limpas, armas e o respeito dos guerreiros ao meu redor. Também recebi um novo propósito. Nas semanas seguintes, comecei a treinar os caçadores em táticas de combate contra lobisomens. Ensinei-lhes como antecipar ataques, como explorar as fraquezas naturais de nossa espécie, como lutar contra múltiplos oponentes transformados. Alguns guerreiros foram resistentes no início, mas quando viram os resultados, emboscadas bem-sucedidas, perdas reduzidas, vitórias onde antes havia derrotas, começaram a me aceitar. E em algum lugar durante esse processo, Miriam e eu desenvolvemos, não exatamente amizade, mas respeito mútuo. Ela era brilhante, tanto estrategicamente quanto em combate. Liderava com confiança, mas ouvia conselhos. Era implacável com inimigos, mas justa com aliados. Muitas noites trabalhávamos juntos em sua tenda.
planejando estratégias, revisando mapas, discutindo táticas. E gradualmente aprendi sua história. Ela havia perdido sua família para um ataque de lobisomens quando tinha apenas 10 anos. Sua aldeia inteira havia sido massacrada. Apenas ela e alguns outros haviam sobrevivido. Foi levada pela Ordem dos Caçadores da Lua Sangrenta e criada como guerreira. Aos 20 anos, havia se tornado uma das lutadoras mais formidáveis da Ordem. Aos 25, sua comandante. Agora, aos 30, liderava o maior exército de caçadores que já havia sido reunido. Meu objetivo, disse ela uma noite, traçando rotas no mapa, não é exterminar todos os lobisomens. Não sou genocida, mas alcateias como as sombras ancestrais, que atacam aldeias humanas, que matam inocentes, essas devem ser paradas. Nem todas as alcateias são assim, respondi cuidadosamente. Algumas vivem pacificamente, caçando apenas animais, evitando humanos. Eu sei. E essas, deixamos em paz. Mas Draven, ele tem liderado ataques cada vez mais ousados contra assentamentos humanos. Declarou que os humanos são apenas presas. Nada mais. Isso era novo para mim. Draven sempre tinha sido arrogante, mas nunca crueldade gratuita. Lisandra, percebi de repente. Ela está influenciando-o, tornando-o mais brutal. Sua ex-companheira? Assenti amargamente. Ela sempre foi ambiciosa. Sempre quis poder. Mas tinha que agir através de outros, porque como mulher, nunca seria escolhida como alfa diretamente pelas leis antigas da Alcateia. Então ela usou Draven, e para remover o obstáculo em seu caminho, incriminou você. Miriam terminou. 2 presas com uma armadilha. Exatamente. Ela me estudou pensativamente. Você ainda a ama? A pergunta me pegou desprevenido. Não sei. Amei a pessoa que pensei que ela era. Mas essa pessoa nunca existiu realmente. Então como você ama uma mentira? Você não ama, disse Miriam suavemente. Você lamenta. Lamenta o que poderia ter sido. Nossos olhos se encontraram no silêncio que se seguiu, e senti algo mudar no ar entre nós. Uma conexão que não havia notado se formar. Mas antes que pudesse considerar o que isso significava, um guerreiro irrompeu na tenda. Comandante, lobos foram avistados a apenas 3 quilômetros daqui. Dezenas deles. Parece um ataque completo. Miriam se levantou imediatamente. Soe o alarme. Posições defensivas. Kylan, comigo. Preciso que identifique seus líderes. O acampamento explodiu em atividade organizada. Guerreiros correram para suas posições. Arqueiros subiram nas torres. Muralhas foram reforçadas. Do alto da torre de vigia central, observei a linha de árvores. Então, os vi. Lobos emergindo da floresta, como uma onda de prata e sombra, e liderando-os, um lobo negro enorme que só poderia ser Draven em forma transformada. Quantos? Perguntou Miriam ao meu lado. Contei rapidamente. Pelo menos 80. Talvez mais escondidos na floresta, é quase toda a força de combate deles. Por que atacar agora? Por que expor tantos guerreiros? Então vi a segunda onda. Lobisomens carregando tochas acesas. Eles querem queimar o acampamento. Percebi horrorizado. Queimar-nos vivos. Miriam agarrou meu braço. Tem alguma maneira de pará-los? Pensei rapidamente. Draven estava apostando tudo nisso. Significava que ou estava desesperado ou excessivamente confiante. Os carregadores de tochas, disse rapidamente. Eles estarão vulneráveis em forma humana para segurar o fogo. Se seus arqueiros os abaterem primeiro, o ataque perde metade de sua eficácia. Arqueiros! Gritou Miriam. Alvos prioritários. Qualquer um carregando fogo. Abatam-nos primeiro. As flechas voaram, cada uma com ponta de prata. Os lobisomens carregando tochas caíram, suas tochas se apagando na grama úmida. Draven rugiu em fúria e ordenou a carga completa. O que se seguiu foi caos. Lobos transformados colidiram com muralhas de madeira. Guerreiros humanos lutaram com espadas de prata contra garras e presas. Gritos de dor e rugidos de raiva encheram o ar. Eu estava dividido. Ver meu povo, porque ainda era o meu povo, não importava o que havia acontecido. Lutando e morrendo me destroçava. Mas eles haviam escolhido seguir Draven. Haviam escolhido acreditar em suas mentiras sobre mim. Kylan, gritou Miriam, lutando contra 2 lobos simultaneamente. Não pensei. Agarrei uma lança com ponta de prata e saltei da torre, aterrissando entre ela e os lobos. Bloqueei uma investida com o cabo da lança. Então girei e acertei o segundo lobo no ombro.
Eles recuaram, rosnando. Então me reconheceram. O primeiro lobo se transformou de volta em humano. Era Silas, um dos guerreiros que havia observado mais cedo. Kylan, ele ofegou, olhos arregalados. Mas você estava nas masmorras. Como escolhas foram feitas, disse simplesmente, mantendo a lança firme entre nós. Assim como você escolheu servir ao homem que me aprisionou injustamente, escolhi meu próprio caminho. Traidor, cuspiu o segundo lobo, ainda em forma animal. Não, respondi calmamente. Sobrevivente. Draven deve ter ouvido a comoção, porque de repente estava lá, transformando de volta em sua forma humana. Mesmo após 5 anos, sua presença era dominante. Kylan, sua voz gotejava veneno. O traidor fugitivo, quão apropriado encontrá-lo no meio de nossos inimigos. Olá, Draven. Vejo que sua paranoia finalmente te levou a atacar diretamente os caçadores. Não parece sábio expor quase todos seus guerreiros assim. Sabedoria? Ele riu. Fale-me de sabedoria. Você que vendeu sua própria espécie por ouro e proteção humana. Nunca vendi nada, respondi, mantendo minha voz firme. Mas você vendeu. Vendeu sua honra. Vendeu a verdade. Tudo por poder e por uma mulher que manipula você como marionete. Seus olhos brilharam perigosamente. Cuidado com suas palavras. Por quê? O que mais pode fazer comigo? Já me tirou tudo. Minha posição, minha liberdade, minha habilidade de transformar completamente. Não tenho nada para perder, exceto sua vida. Ele avançou, transformando parcialmente, garras estendidas. Recuei, usando a lança para manter distância. Mas Draven era rápido, mais rápido do que eu lembrava. Ele bateu a lança para longe e me agarrou pela garganta. Deveria ter matado você quando tive a chance, rosnou. Sim, concordei, lutando contra seu aperto. Deveria, porque agora conheço todos os seus segredos. E compartilhei cada um deles com os caçadores. Dúvida cruzou seu rosto. Naquele momento de hesitação, Miriam atacou, sua espada cortando o braço de Draven. Ele rugiu e me soltou, girando para enfrentá-la. Então você é a famosa comandante Miriam, disse, examinando-a. Menor do que esperava. E você é o rei Draven, respondeu ela, a espada em posição. Mais estúpido do que esperava, atacando assim, eles se enfrentaram, Alfa e comandante, cada um representando seu povo. Ao redor deles, a batalha continuava, mas muitos pararam para assistir ao duelo. Draven atacou primeiro, usando velocidade sobrenatural. Mas Miriam estava preparada, desviando e contra-atacando com precisão mortal. Sua espada, revestida de prata, cortou o braço dele. Você luta bem para um humano, admitiu Draven, sangrando. E você sangra bem para um rei, respondeu Miriam. O duelo continuou, cada um buscando vantagem. Mas gradualmente, tornou-se claro que Miriam estava ganhando. Seus golpes eram mais precisos, sua estratégia mais refinada. Então Draven fez algo desesperado. Transformou completamente em seu lobo negro massivo e saltou, mirando não em Miriam, mas nos arqueiros nas torres. Sem eles, os lobisomens ganhariam superioridade numérica. Não! Gritei, percebendo muito tarde. Mas antes que Draven pudesse alcançar as torres, algo impossível aconteceu. Senti isso crescendo dentro de mim. A familiaridade antiga, o poder que havia sido negado por 5 anos. Meu lobo, finalmente livre das amarras da prata. Sem pensar, transformei. A mudança foi agonia e êxtase simultaneamente. Ossos quebrando e reformando, músculo fluindo, sentidos explodindo em clareza aguçada. Quando emergi, era meu lobo completo, prateado com marcas negras, menor que Draven, mas rápido como o vento. Interceptei Draven no ar, nossas formas colidindo com força tremenda. Caímos em um emaranhado de garras e presas, rolando pelo chão. Impossível! Rosnou Draven em minha mente, a comunicação telepática que apenas lobos transformados compartilham. As correntes de prata deveriam ter permanentemente bloqueado sua transformação. Aparentemente, rosnei de volta. Eu sou mais forte do que você pensava. Lutamos com selvageria, mas eu estava enfraquecido por anos de confinamento. Draven era maior, mais forte, melhor alimentado. Ele me jogou contra a muralha de madeira e senti costelas racharem. Mas antes que pudesse finalizar o ataque, um uivo distante ecoou através da floresta. Um uivo de recuo. Draven hesitou, confusão cruzando seus olhos lupinos. O uivo veio novamente,
mais insistente. Transformou de volta em humano, sangrando de múltiplos ferimentos. Isso não terminou, Kylan. Voltaremos. Anseio por isso, respondi, também retornando à forma humana, abraçando meus lados machucados. Os lobisomens recuaram rapidamente, carregando seus feridos. Em minutos, a floresta havia os engolido completamente. Miriam se aproximou, sua própria espada manchada de sangue. Você transformou? Pensei que não poderia. Eu também, admiti, tonto de dor e exaustão. As correntes de prata deviam ter permanentemente danificado minha habilidade. Mas quando vi Draven ameaçando seu povo, algo quebrou dentro de mim, e meu lobo emergiu. Você salvou muitas vidas hoje, disse ela suavemente, incluindo possivelmente a minha. Nossos olhos se encontraram, e novamente senti aquela conexão, algo mais profundo que camaradagem, mais complexo que amizade. Mas antes que pudesse explorar esse sentimento, a escuridão me envolveu. Caí inconsciente, exausto pela primeira transformação em 5 anos. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. Parte 3. O preço da vingança. Acordei 3 dias depois em uma cama macia, o cheiro de ervas medicinais preenchendo o ar. Meu corpo inteiro doía, lembrando-me da batalha e da transformação. Finalmente, disse uma voz conhecida. Miriam estava sentada ao lado da cama, parecendo cansada, mas ilesa. Estava começando a achar que dormiria por uma semana inteira. Quanto tempo? Minha voz saiu rouca. 3 dias. Suas feridas foram extensas. Costelas quebradas, lacerações profundas, exaustão extrema. O curandeiro disse que foi milagre você sobreviver. Tentei me sentar, mas a dor me forçou de volta. O ataque? Quantos perdemos? 19 mortos, 32 feridos, respondeu ela sombriamente. Mas poderia ter sido muito pior. Você alertou sobre os carregadores de tochas. E depois, você enfrentou Draven sozinho. Não era minha intenção transformar. Não sabia que ainda podia. Mas transformou. E, no processo, mostrou aos meus guerreiros algo importante. Mostrou que nem todos os lobisomens são inimigos. Que alguns escolhem honra sobre lealdade cega. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para fora. Isso mudou algo, Kylan. Alguns dos meus soldados agora questionam se nossa guerra é contra todos os lobisomens, ou apenas contra alcateias específicas. É uma distinção importante. O que você acha? Perguntei. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Acho que o mundo é mais complexo do que criança de 10 anos traumatizada estava disposta a admitir. Minha família foi morta por lobisomens, e isso alimentou meu ódio por anos. Mas você me mostrou que existem shades de cinza, onde eu via apenas preto e branco. Não sou nenhum herói, avisei. Ainda quero vingança contra Draven e Lissandra. Ainda quero vê-los pagar pelo que fizeram. Eu sei, e eu vou ajudá-lo com isso. Não por vingança, mas porque eles representam uma ameaça real aos humanos sob meu comando. Mas depois, talvez possamos encontrar uma maneira de paz entre nossas espécies, pelo menos em algumas regiões. Era uma visão idealista, mas admirável. Espero que esteja certa. Nas semanas seguintes, recuperei minhas forças. Minha habilidade de transformar havia retornado completamente, e pratiquei diariamente, relembrando meu corpo dos movimentos, da força, da velocidade. Também continuei treinando os caçadores, mas agora havia um novo elemento. Alguns guerreiros começaram a me ver não como um ex-inimigo, mas como um aliado verdadeiro, especialmente aqueles cujas vidas salvei durante o ataque. Entre eles estava uma jovem guerreira chamada Seren. Ela se aproximou de mim uma tarde durante o treinamento. Quero aprender a lutar contra oponentes transformados, disse ela diretamente. Você pode me ensinar? Posso, mas será brutal. Você sofrerá muitos hematomas. Prefiro hematomas de treinamento a feridas reais de batalha, respondeu ela com um sorriso. Treinamos juntos, e ela provou ser uma aprendiz excepcional, rápida, determinada, disposta a aprender. Lembrou-me de alguns dos melhores guerreiros que havia treinado na Alcateia. Uma noite, após uma sessão particularmente intensa, ela me perguntou algo inesperado. Como é? Perguntou ela. Transformar. Ser 2 coisas ao mesmo tempo. Considerei a pergunta. É como ter 2 almas compartilhando um corpo. O lobo não é separado de mim. É parte de mim.
Meus instintos, minha força, minha conexão com a natureza. Quando transformo, não me torno outra coisa. Torno-me mais completamente eu mesmo. Ela assentiu pensativamente. Deve ser incrível. Tem seus momentos. Mas também vem com maldições. A lua cheia nos chama irresistivelmente. Prata queima nossa carne. E o vínculo com a alcateia é tanto força quanto fraqueza. Quando você é exilado, é como ter metade de sua alma arrancada. É por isso que ajuda os caçadores? Perguntou ela suavemente. Porque não tem mais alcateia? Parcialmente. Mas também porque ajudar vocês é a única maneira de conquistar o poder que preciso para confrontar Draven. E depois? Depois que tiver sua vingança? Era a segunda vez que me faziam essa pergunta. E ainda não tinha uma boa resposta. Não sei, admiti. Talvez tente formar uma nova alcateia. Uma construída em honra, não em mentiras. Ou talvez... Hesitei. Talvez encontre um novo caminho. Um que una nossas espécies em vez de dividi-las. Seren sorriu. Comandante Miriam estaria feliz em ouvir isso. Falando em Miriam, nossas sessões de planejamento noturno haviam se tornado... diferentes. Ainda discutíamos táticas e estratégias, mas também conversávamos sobre outras coisas. Nossas vidas, nossos arrependimentos, nossos sonhos para o futuro. Uma noite, meses após minha primeira transformação, trabalhávamos em um mapa quando ela de repente disse: "Você sente isso também, não sente?" Olhei para cima, encontrando seus olhos. Sentir o quê? Esta conexão entre nós. Meu coração acelerou. Sim, sinto. É estranho, continuou ela, traçando padrões sem sentido no mapa. Deveria odiá-lo. Você é um lobisomem. E lobisomens mataram minha família. Mas em vez disso, você me respeita. Completei. Confia em mim. Talvez até sinta algo mais. Nossos olhos se encontraram novamente, e o ar entre nós parecia carregado de possibilidade. Seria loucura, disse ela suavemente. Um humano e um lobisomem. Já fiz coisas mais loucas, como me oferecer voluntariamente aos caçadores. Ela riu. Um som raro e bonito. Justo. Ficamos ali por um longo momento, o silêncio confortável. Então, ela estendeu a mão e tocou a minha. O toque foi elétrico, enviando ondas através de meu corpo. "Kylan", começou ela, mas foi interrompida por um grito lá fora. "Comandante!" Um guerreiro irrompeu na tenda. "Temos um visitante, um lobisomem. Diz que precisa falar com Kylan urgentemente." Miriam e eu trocamos olhares de surpresa. "Traga-o", ordenou ela. O guerreiro que entrou estava ferido, sangrando de múltiplos ferimentos, mas reconheci-o imediatamente. "Corvin", ofeguei correndo para sustentá-lo. "O que aconteceu?" Draven descobriu. Ele sussurrou, cada palavra uma agonia. "Descobriu que ajudei você a escapar. Matou minha mãe. Está me caçando. Fugi. Não tinha para onde ir, exceto aqui. Raiva ardeu através de mim. Sua mãe. Corvin, sinto muito. Não é sua culpa." Ele olhou para cima, olhos cheios de dor e determinação. "É dele, e vim fazer o mesmo que você. Oferecer minhas habilidades aos caçadores. Ajudar a derrubar o tirano que nossa alcateia se tornou sob Miriam se aproximou. Você arriscou tudo para ajudar Kylan, e agora perdeu tudo por causa disso. Você é bem-vindo aqui." Nas semanas que se seguiram, Corvin se recuperou de seus ferimentos. Como eu, ele tinha informações valiosas sobre a alcateia. Juntos, criamos um quadro completo das defesas de Draven, suas fraquezas, seus recursos. "A dissidência crescendo", disse Corvin durante uma sessão de planejamento. "Muitos guerreiros questionam a liderança de Draven. Ele se tornou cruel, paranoico. Executou 3 lobos só na semana passada por suposta deslealdade. Ele está se tornando um tirano", murmurei. "Exatamente o que nossa alcateia jurou nunca permitir. Pior", adicionou Corvin, "Lisandra está grávida. Quando o filhote nascer, ela usará isso para consolidar ainda mais poder. Alegará que a criança é o herdeiro legítimo, destinado pela própria lua." Miriam olhou entre nós dois. "Então temos uma janela. Antes do filhote nascer, antes que possam usar isso como propaganda. Precisamos agir nos próximos meses. Começamos a planejar seriamente um ataque ao coração do território da alcateia. Não apenas uma emboscada ou escaramuça, mas um assalto total designado a capturar ou matar Draven. Foi durante esse planejamento que Miriam me perguntou algo importante. Se capturarmos Draven vivo, o que quer fazer com ele? Pensei cuidadosamente. Quero que enfrente julgamento. Não apenas por me aprisionar injustamente,
mas por todos os crimes que cometeu como rei, os lobos que executou, as aldeias humanas que atacou, a corrupção que espalhou. Um julgamento? Ela pareceu surpresa. Não vingança pessoal? Vingança seria matá-lo nas sombras. Justiça é expor seus crimes à luz. Deixar que ambos, lobos e humanos, vejam o que ele realmente é. Ela sorriu. Você é um homem melhor do que a maioria, Kylan. Mas nossos planos foram complicados por um evento inesperado. 3 meses depois da chegada de Corvin, um mensageiro chegou ao acampamento. Não um caçador ou lobisomem, mas um humano comum de uma aldeia próxima. Comandante, ofegou ele, claramente aterrorizado por estar em um acampamento cheio de guerreiros armados. Nossa aldeia foi atacada, lobisomens. Mataram 1 dúzia de pessoas, levaram mais 5. Dizem que vão matá-los ao amanhecer, a menos que... A menos que o quê? Perguntou Miriam firmemente. A menos que você entregue o traidor Kylan até o nascer do sol de amanhã. Silêncio caiu sobre a sala. Todos os olhos se voltaram para mim. É uma armadilha, disse Corvin imediatamente. Draven quer atraí-lo para o aberto. Obviamente, concordei. Mas se não formos, inocentes morrerão. Não pode ir, disse Miriam firmemente. É exatamente o que Draven quer. E se não for, ele matará essas pessoas e culpará a mim. Usará isso como propaganda, dizendo que me importo mais com minha própria pele do que com vidas inocentes. Ele tem razão, disse Seren, que havia se juntado à reunião. Isso divide nossa causa. Faz Kylan parecer covarde e nós, cúmplices de covardia. Miriam bateu o punho na mesa. Então, o que sugerimos? Entregar Kylan apenas para vê-lo morto? Não, disse calmamente. Vamos até lá. Mas não sozinho. E não desprevenido. Corvin, você conhece a área onde provavelmente manteriam os reféns? Ele assentiu. Provavelmente a clareira da lua cheia. É central, fácil de defender. E tem significado ritual. Draven gostaria da dramática da execução lá. Então preparamos uma emboscada para a emboscada, disse, voltando-me para Miriam. Vou me entregar como exigido, mas seus guerreiros estarão escondidos ao redor da clareira. Quando Draven revelar seu verdadeiro plano, atacamos. É arriscado. Tudo o que fazemos é arriscado. Interrompi. Mas essas pessoas são inocentes. E se há uma chance de salvá-las, devo tentar. Miriam estudou meu rosto por um longo momento. Você realmente mudou? Não mudou? O Kylan que conheceu pela primeira vez meses atrás teria pensado estrategicamente, calculado riscos. Este Kylan está pensando com o coração. Talvez ambos sejam verdadeiros. Respondi. Talvez eu esteja finalmente me tornando quem deveria ter sido o tempo todo. Ela assentiu lentamente. Está bem, faremos do seu jeito. Mas, Kylan, se algo der errado, se parecer que vai perder, transforme e corra, não seja mártir. Prometido. Preparamos durante a noite. 50 dos melhores guerreiros de Miriam, todos armados com armas de prata, posicionaram-se ao redor da clareira da lua cheia, sob o manto da escuridão. Corvin os guiou, usando seu conhecimento do terreno para encontrar os melhores pontos de emboscada. Quando o sol começou a nascer, caminhei sozinho pela clareira. No centro, estacas haviam sido erguidas. Amarrados a elas estavam 5 humanos, todos aterrorizados, e diante deles, em forma humana, estava Draven. Ao seu lado, Lysandra, sua barriga visivelmente redonda com gravidez. Kylan, disse Draven, sorrindo friamente. Que previsível. Sempre o herói, sempre tentando salvar os fracos. Deixe-os ir, demandei. Vim como pediu. Oh, liberá-los. Claro, depois que você pagar por sua traição. 20 guerreiros lobisomens emergiram das árvores, me cercando. Reconheci a maioria. Lobos com quem havia lutado, treinado, vivido. Seus olhos mostravam conflito. Alguns acreditavam que eu era culpado, outros tinham dúvidas. Você sabe que as acusações foram falsas, disse calmamente, direcionando minhas palavras não a Draven, mas aos outros lobos. Vocês todos me conhecem, conhecem minha honra, sabem que nunca trairia nossa alcateia. Silêncio, rugiu Draven. Você confessa com suas próprias ações. Vive entre caçadores, luta ao lado deles. Se transformou contra sua própria espécie. Me transformei contra você. Corrigi. Contra o tirano que nossa alcateia se tornou. Quantos mais devem morrer antes que vejam? Quanto mais sangue deve ser derramado para satisfazer sua sede de poder?
Alguns dos lobos trocaram olhares. Minha mensagem estava ressoando. Lisandra deu um passo à frente, seu rosto bonito distorcido por raiva. Você sempre foi fraco, Kylan. Muito honrado, muito nobre. Por isso nunca poderia ter sido um verdadeiro líder. Draven é forte. Ele faz o que deve ser feito. Ele é cruel, respondi. Há uma diferença entre força e crueldade, entre liderança e tirania. Chega desta farsa, disse Draven. Você veio se entregar. Então se entregue. Ajoelhe-se e aceite seu castigo. Olhei para os reféns humanos, para os lobos ao meu redor, para Draven e Lisandra. Este era o momento em que tudo mudaria. Não, disse simplesmente. O ar ficou parado. O quê? Eu disse. Não. Não vou me ajoelhar para você. Não vou aceitar punição por crimes que não cometi. E não vou deixar você usar estas pessoas inocentes como alavanca. Draven transformou parcialmente, sua voz se tornando um rosnado. Então eles morrerão. E será sua culpa. Não, disse uma nova voz. Corvin emergiu das árvores, seguido por Miriam e dúzias de guerreiros caçadores. Será sua culpa. Caos erupcionou. Os guerreiros lobisomens se voltaram para enfrentar a nova ameaça. Os guerreiros humanos avançaram, armas em punho. E no centro de tudo, Draven e eu nos encaramos. Armadilha, ele cuspiu. Você os trouxe aqui. Você montou a armadilha, respondi. Apenas a viramos contra você. Ele rugiu e transformou completamente, saltando em minha direção. Transformei também, encontrando-o no ar. Nossas formas colidiram com força tremenda, garras rasgando, presas estalando. Ao nosso redor, a batalha se desenrolava, mas desta vez era diferente. Alguns dos guerreiros lobisomens, aqueles que haviam duvidado de Draven, hesitaram. Não atacaram os caçadores. Em vez disso, apenas observaram, indecisos. Corvin gritou para eles. Esta não é nossa luta! Draven nos levou a este caminho, não Kylan. Ele é o traidor, não nosso antigo beta. Mas lobos hesitaram. A confusão se espalhou por suas fileiras. Enquanto isso, Miriam liderava um grupo para libertar os reféns. Seren cortou suas amarras enquanto outros guerreiros formavam uma parede protetora. Draven e eu continuamos nossa luta brutal. Ele era mais forte, mas eu era mais rápido. Ele tinha fúria, mas eu tinha propósito. Cada golpe, cada mordida, era anos de raiva e traição sendo liberados. Finalmente consegui derrubá-lo, minhas mandíbulas ao redor de sua garganta. Poderia matá-lo agora, acabar com tudo. Mas hesitei. Faça, rugiu ele em minha mente. Termine, prove que não é melhor que eu. Não, enviei de volta. Você vai enfrentar julgamento. Responderá por todos os seus crimes. Então você é mesmo um tolo. Um grito penetrou a clareira. Virei-me para ver Lisandra, transformada em sua forma de lobo cor de areia, saltando em direção aos reféns recém-libertados. Especificamente, em direção a uma criança humana pequena. Não pensei, soltei Draven e corri, interceptando Lisandra no ar. Aterrissamos pesadamente, rolando. Ela rosnou e lutou, mas eu aprendi. Por quê? Perguntei a ela telepaticamente. Por que tudo isso? O poder vale tanto assim? Você nunca entenderia, ela respondeu, seus olhos lupinos cheios de ódio. Nascida mulher em uma alcateia onde apenas homens podem liderar. Sempre secundária, sempre ignorada. O poder não é apenas o que eu quero, é o que mereço. Então você usou Draven. Me incriminou. Destruiu vidas. Tudo por uma posição? Por tudo. Ela rosnou. E quase funcionou. Se você tivesse simplesmente ficado nas masmorras, teria sido perfeito. Um feixe de luz cortou através da floresta quando o sol finalmente nasceu completamente. E naquela luz, vi algo que confirmou todas as minhas suspeitas. Ao redor do pescoço de Lisandra, escondida sob sua pele lupina, havia uma corrente com um pequeno pingente. Um pingente que reconheci. Era meu. O único que me havia sido dado quando me tornei beta. A corrente que sempre usei. A corrente que desapareceu quando fui aprisionado. Você, sussurrei, transformando de volta para humano. Ela fez o mesmo, presa sob meu peso. Você plantou meu pingente no acampamento dos caçadores. Criou a evidência falsa. Ela sorriu, mesmo derrotada. E funcionou perfeitamente. Até Draven acreditou que você era culpado. Draven, que havia transformado de volta para humano, estava parado próximo, sangrando de múltiplos ferimentos. Do que está falando?
Ela manipulou você, Draven. Disse, levantando-me e levantando Lysandra comigo. Tudo foi uma mentira. Ela plantou evidências contra mim. Provavelmente sussurrou desconfianças em seu ouvido por meses antes disso. Tudo para remover o único obstáculo entre você e total dependência dela. Seu rosto pálido. Lysandra, é verdade. Ela disse friamente, toda pretensa abandonada. E você foi tão fácil de manipular, tão ansioso para acreditar no pior de seu beta porque, no fundo, sempre teve ciúmes dele, de sua honra, de sua popularidade entre os guerreiros, do amor que eles tinham por ele. Draven cambaleou como se tivesse levado um golpe físico. Ao redor de nós, a batalha havia parado. Todos, lobos e humanos, ouviram a confissão de Lysandra. Prendam-nos, ordenou Miriam, aproximando-se. Ambos responderão por seus crimes. Guerreiros caçadores avançaram com correntes de prata. Draven não resistiu, em choque demais pelo que havia aprendido. Mas Lysandra tentou fugir. Não! Ela gritou, tentando transformar novamente. Não desperdicei anos de planos para ser capturada agora. Seren foi mais rápida, sua espada cortando a perna de Lysandra. Não um golpe mortal, mas o suficiente para detê-la. Ela caiu, gritando. O bebê, ela ofegou. Meu bebê será cuidado, disse Miriam firmemente. Não prejudicamos crianças inocentes, mas você pagará por tudo o que fez. Enquanto Lysandra e Draven eram levados, Corvin se aproximou de mim. Acabou, disse ele suavemente. Finalmente acabou. Olhei ao redor da clareira. Vários lobos jaziam mortos ou feridos. Caçadores também haviam caído. Tudo essa morte, todo esse derramamento de sangue, por causa das ambições de uma mulher e da paranoia de um homem. Não, disse. Não acabou ainda. Isso é apenas o começo. Nos dias seguintes, Miriam organizou algo sem precedentes. Um julgamento conjunto. Lobisomens e humanos, juntos, ouviriam as evidências contra Draven e Lysandra. Foi realizado em território neutro, sob o céu aberto, testemunhado por ambos os povos. Eu testemunhei, contando minha história. Corvin testemunhou, descrevendo a corrupção que viu crescer sob o reinado de Draven. Guerreiros lobos testemunharam sobre execuções sumárias e crueldade crescente. Aldeões humanos testemunharam sobre ataques não provocados. E lentamente, um quadro completo emergiu. Não de uma alcateia maligna, mas de líderes corruptos que haviam traído tanto lobos quanto humanos. Lysandra nunca mostrou remorso. Até o fim, ela manteve que tudo o que fez era necessário, que o poder era sua por direito. Draven, por outro lado, pareceu realmente quebrado. Percebeu muito tarde que havia sido um peão, tão manipulado quanto qualquer outro. Kellan chamou-me em uma noite, de trás de barras de prata. Eu sinto muito, por tudo. Olhei para o lobo que havia sido meu rei, meu líder, meu quase irmão. Seu arrependimento não devolve 5 anos de minha vida. Não ressuscita os mortos, não desfaz o dano. Eu sei, mas ainda assim, sinto muito. Assenti e me afastei. Perdão não viria facilmente, se é que viria. O julgamento concluiu com veredictos unânimes. Lysandra foi sentenciada ao exílio perpétuo, enviada além das montanhas longínquas para terras onde nenhuma alcateia a acolheria. Seu filho, quando nasceu, seria criado por outros, em honra e verdade. Draven foi deposto como rei, mas em reconhecimento aos seus serviços anteriores à alcateia, antes de sua corrupção, recebeu a oportunidade de viver como um lobisomem comum, sem poder, sem autoridade, mas vivo. E quanto a mim, obrigado por embarcar nessa jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. Parte 4. Novos começos. O Conselho reunido, representantes tanto da Alcateia das Sombras Ancestrais quanto dos Caçadores da Lua Sangrenta, se voltou para mim. Killan, disse Ravenna, a anciã conselheira que havia votado por meu aprisionamento anos atrás. Agora, lágrimas corriam por seu rosto envelhecido. Em nome da Alcateia, pedimos seu perdão e pedimos que você volte para nós, como Beta, ou, se desejar, como nosso novo Alfa. Silêncio caiu sobre a assembleia. Miriam, de pé ao meu lado,
Tocou minha mão suavemente. Olhei para Ravenna, para os outros lobos, para os caçadores. 2 mundos, que eu havia habitado em diferentes épocas de minha vida. 2 povos, cada um esperando minha decisão. Sou honrado pela oferta, disse finalmente. E há uma parte de mim que quer voltar. Voltar para casa, para meu povo, para a vida que conheci. Vi esperança surgir nos olhos dos lobos. Mas, continuei, não posso, não ainda, porque aprendi algo nestes meses entre os caçadores. Aprendi que nossa separação, nosso ódio mútuo, serve apenas para criar mais dor, mais morte, mais ciclos intermináveis de vingança. O que está sugerindo? Perguntou Ravenna. Respirei fundo. Sugiro algo novo. Não uma alcateia, não um exército de caçadores, mas uma ponte entre os 2. Um grupo dedicado a proteger ambos os povos, a mediar conflitos, a construir compreensão onde antes havia apenas medo. Murmurinhos percorreram ambos os lados da assembleia, alguns apoiadores, muitos céticos. Quem lideraria tal grupo? Perguntou um dos caçadores. Olhei para Miriam. Ela sorriu e assentiu. Nós 2, respondi. Comandante Miriam e eu. Uma humana e um lobisomem, trabalhando juntos, demonstrando que a paz é possível. É idealista, disse um guerreiro lobo. Bonito em teoria, mas irrealista na prática. Talvez, concordei. Mas toda grande mudança começa com idealismo. Começa com alguém disposto a dar o primeiro passo, não importa quão impossível pareça. Ravenna se levantou, sua voz carregando a sabedoria de suas muitas décadas. Quando eu era jovem, tal coisa teria sido impensável. Humanos e lobisomens, trabalhando juntos. Ridículo. Mas então, Kylan foi acusado injustamente, e eu acreditei nas mentiras. Uma comandante humana poderia ter matado nosso ex-beta quando ele se ofereceu a ela, mas em vez disso ela lhe deu uma chance. Talvez estejamos prontos para o impossível. E se estiverem? Perguntei. Se tanto lobos quanto humanos estiverem dispostos a tentar algo novo, algo que poderia quebrar estes ciclos de violência, quem se juntará a nós? Por um longo momento, ninguém se moveu. Então Corvin deu um passo à frente. Eu vou, disse ele firmemente. Perdi minha mãe por causa deste conflito. Não quero que outros percam seus entes queridos da mesma forma. Seren se juntou a ele. E eu cresci odiando lobisomens. Mas Kylan me mostrou que o ódio me cegava para a verdade. Um por um, outros se juntaram. Lobos que haviam questionado a liderança de Draven. Caçadores que haviam visto Kylan lutar ao lado deles. Jovens de ambos os lados, ansiosos por um futuro diferente dos conflitos do passado. Quando terminamos a contagem, 30 voluntários haviam se apresentado. 15 lobos, 15 humanos. Nosso primeiro ato, anunciei, será escolher um lugar para nossa base. Algum lugar em território neutro, acessível tanto para alcateias quanto para assentamentos humanos. De lá, treinaremos juntos, aprenderemos uns com os outros e ofereceremos nossos serviços como mediadores e protetores. E como se chamará este grupo? Perguntou Miriam com um sorriso. Pensei por um momento. Os Guardiões do Crepúsculo. Nem totalmente da noite, nem totalmente do dia. Existindo no espaço entre, protegendo ambos os mundos. O nome ressoou pela assembleia, e vi rostos assentindo em aprovação. Nos meses seguintes, estabelecemos nossa base em um vale verde, entre o território da Alcateia e as terras humanas. Construímos estruturas que acomodavam tanto necessidades humanas quanto lupinas. Estabelecemos protocolos de treinamento que ensinavam a ambos os grupos como lutar juntos em vez de uns contra os outros. Não foi fácil. Havia tensões, mal-entendidos, velhos preconceitos surgindo. Mas lentamente vimos progresso. Vimos amizades formando através das linhas de espécies. Vimos respeito mútuo crescendo. E Miriam e eu, nossa conexão aprofundou em algo impossível de ignorar. Uma noite, meses após estabelecermos os guardiões, ela me encontrou sozinho sob as estrelas. Kylan, disse ela suavemente, precisamos falar sobre... nós. Meu coração acelerou. Sim, precisamos. Ela se sentou ao meu lado, olhando o céu noturno. Quando criança, jurei nunca confiar em um lobisomem. E agora estou apaixonada por um. As palavras pairaram no ar entre nós, preciosas e assustadoras. E quando jovem, respondi,
Acreditei que o destino escolheria minha companheira, que haveria uma ligação mágica inegável. Mas Lisandra ensinou-me que tais vínculos podem ser falsos, que o verdadeiro amor se constrói através de escolha, confiança e tempo. Então você, ela se virou para me encarar. Te amo, disse simplesmente. Escolho te amar, não porque o destino exige, mas porque meu coração exige. Lágrimas brilharam em seus olhos. E eu te amo, apesar de tudo que me ensinaram, apesar de todo o meu treinamento para ver lobisomens como inimigos. Você me mostrou um caminho melhor. Nos beijamos sob as estrelas. 2 mundos se encontrando em um único momento perfeito. Nosso relacionamento tornou-se símbolo para os guardiões. Prova viva de que humanos e lobisomens poderiam não apenas coexistir, mas prosperar juntos. Com o tempo, nosso grupo ganhou reputação. Outras alcateias nos procuravam quando tinham conflitos com humanos. Aldeias pediam nossa mediação quando lobisomens estavam causando problemas. Nos tornamos a ponte que havíamos pretendido ser. 1 ano após o julgamento, recebi uma carta inesperada. Era de Draven Sakaelan. Não espero perdão, mas queria que soubesse que estou tentando fazer emendas. Vivo simplesmente agora. Ajudo a alcateia onde posso sem buscar poder. E passei a apreciar a paz nessa humildade. Você estava certo sobre tudo. Sobre honra, sobre liderança, sobre o preço da ambição descontrolada. Desejo ter ouvido anos atrás. O filho de Lisandra nasceu. Um menino. Está sendo criado por Ravenna. Ensinado das antigas tradições com honra e verdade. Talvez ele cresça melhor que seus pais. Espero que a paz que construiu continue crescendo. Draven dobrei a carta cuidadosamente. Não era perdão, não completamente, mas era encerramento. 2 anos após nossa fundação, os Guardiões do Crepúsculo haviam crescido para 50 membros fortes. Havíamos estabelecido protocolos de paz entre 3 alcateias e 12 assentamentos humanos. As mortes por conflito lobisomem-humano em nossa região haviam caído em 70%. Foi então que Miriam me disse que estava grávida. Uma criança, sussurrei maravilhado, colocando minha mão em sua barriga ainda plana. Metade humana, metade lobisomem. Assustador, ela admitiu. Não sabemos como funcionará. Se a criança transformará, que habilidades terá? Não, concordei. Mas saberemos juntos. E a criança crescerá conhecendo ambos os mundos. Amando ambos os mundos. Exatamente o que nosso trabalho representa. Nosso filho nasceu em uma noite de lua cheia, sob o olhar amoroso de ambos, lobos e humanos. Demos-lhe o nome de Aldren, um nome que significava conselheiro sábio, em ambas as línguas. E quando ele deu seu primeiro choro, metade dos presentes ouviram-no como um choro humano, e metade ouviram-no como o uivo de um filhote. Talvez fosse ambos, talvez fosse algo completamente novo. Enquanto segurava meu filho, com Miriam ao meu lado, e nossos amigos, lobisomens e humanos, nos cercando, pensei em quanto havia mudado. Há 6 anos, estava acorrentado em uma masmorra, traído, sozinho, quebrado. Agora estava livre, não apenas de correntes físicas, mas de preconceitos, de ódio, de ciclos de vingança que não serviam a ninguém. Havia buscado justiça e a encontrado, mas no processo, descobri algo mais importante. Havia descoberto que a verdadeira força não vinha de poder ou posição, mas de integridade. Que a verdadeira honra não estava em lealdade cega, mas em defender o que era certo, mesmo quando custava tudo. E havia descoberto que o amor, verdadeiro amor, escolhido livremente, era mais forte que qualquer vínculo de destino. Corvin se aproximou, sorrindo para o bebê. Então, o que você diria ao Cailan de 6 anos atrás? Aquele lobo acorrentado na escuridão? Pensei cuidadosamente. Diria a ele que a escuridão não dura para sempre, que mesmo nas mais profundas masmorras, a esperança pode sobreviver, e que às vezes perdemos tudo para descobrir o que realmente importa. Sábias palavras, disse Miriam sorrindo. Talvez, respondi, olhando de meu filho para minha companheira, para meus amigos, para o futuro que estávamos construindo juntos. Ou talvez apenas lições aprendidas da maneira mais difícil. A lua cheia brilhava acima, banhando todos nós em sua luz prateada. Lobos e humanos, juntos sob seu olhar. E pela primeira vez em séculos nessas terras, parecia que a paz poderia ser mais que apenas um sonho. Era uma possibilidade real, frágil talvez, exigindo trabalho constante e vigilância, mas real.
E enquanto os guardiões do crepúsculo se reuniam para comemorar o nascimento de Aldrin, uivando e cantando em harmonia, soube que havíamos alcançado algo especial, algo que duraria. Minha jornada havia começado nas mais profundas trevas, mas terminaria, ou melhor, continuaria, na luz. Não a luz do dia ou da noite, mas a luz do crepúsculo, o espaço entre mundos onde a verdadeira magia acontecia. E naquele espaço, construímos não apenas paz, mas esperança. Esperança de que gerações futuras não conheceriam o ódio que definiu o passado. Esperança de que lobisomens e humanos poderiam não apenas coexistir, mas prosperar juntos. Havia sido acorrentado por 5 anos, traído pelos que amava, despojado de tudo que definia minha identidade. Mas daquela traição, daquela escuridão, havia emergido algo melhor. Não vingança, mas justiça. Não ódio, mas compreensão. Não guerra, mas paz. E enquanto segurava meu filho, esse milagre impossível de 2 mundos unidos, soube que cada momento de sofrimento havia valido a pena, porque me trouxeram aqui, a este momento, a esta vida, a este futuro cheio de possibilidades infinitas. A lua testemunhou tudo, silenciosa e eterna, e sob sua luz prateada, os guardiões do crepúsculo continuaram sua celebração, suas vozes se elevando em uma sinfonia de uivos e canções que ecoaria através das montanhas, anunciando uma nova era, uma era de harmonia. Uma era de esperança, uma era de amanhecer. E fim.